Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos começar nossa aula aqui, Educandário São Jerônimo, matéria História Geral, professor Daniel. Tema de nossa grande aula, vamos falar sobre a Revolução Francesa. Quando a gente pensa na Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela ocorreu dentro de um cenário não muito bom dentro da Europa, especialmente quando se fala da monarquia da França. A Revolução Francesa foi um evento histórico ocorrido na França entre 1789 e 1799, que culminou no final do absolutismo no país. Toda a monarquia da Europa era absolutista, tendo o rei como o poder supremo da monarquia. E teve importantes consequências para o mundo ocidental. A importância da Revolução Francesa é tamanha que os historiadores a utilizam para marcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Você tem também, dentro dessa transição, algumas importantes transformações nos contextos da vida social, política e econômica, quando a Revolução Francesa também representou o que, pessoal? Também representou a conquista do poder por parte da classe burguesa que estava se desenvolvendo no continente europeu durante o final da Idade Média, a posteriori o começo da Idade Moderna. O fato inaugural desse importante evento histórico ocorreu em 14 de julho de 1789, quando vai ocorrer a queda da Bastilha. A queda da Bastilha, pessoal, era uma prisão localizada em Paris, capital da França, para onde eram direcionados os condenados por ações políticas que desagravam a realeza da França. Quando ocorre a queda da monarquia, vai representar o enfraquecimento do poder político dos reis franceses, tornando-se um dos principais símbolos do processo revolucionário que ocorreu na França. Tudo bem, garotada? Aí a gente vai começar agora a falar sobre algumas crises. E uma das principais crises econômicas foi uma frase dita pela rainha Maria Antonieta, mulher de Luís XVI, o rei da França. O povo francês ele passava por uma escassez de trigo devido ao frio e devido à miséria do povo francês. E ela, supostamente, é atribuído a ela esta frase, abrindo aspas, se não tem pão, que coma brioches. Essa frase é atribuída à rainha Maria Antonieta, embora provavelmente não se sabe se ela disse isso, representou uma situação muito complicada no seu ibope, porque Maria Antonieta, além de ser austríaca, ela não era bem vista pela monarquia devido aos seus excessos. Ela gastava muito, ela sugava o rico dinheirinho do seu marido, Luís XVI. A população francesa se encontrava em 1789 e a visão que a nobreza tinha sobre ela durante as décadas de 70
1780, a França passou por uma grande estiagem e gerou uma diminuição significativa das colheitas de trigo e outros cereais que eram a principal fonte de alimentos dos camponeses. Essa crise, em conjunto com os sucessivos aumentos de impostos que eram taxados especialmente na população mais pobre da França, causou um estado de miséria entre trabalhadores e camponeses das cidades no país, que levou o quê? A morte e inanição e o saque. Eram saqueados algumas partes da França. As causas da Revolução Francesa não aconteceram sem aviso na história da França. Tampouco o quê? Tampouco a forma de pensar que norteou os ideais dos revolucionários. Surgiu do dia para a noite, entretanto, nem Luís XVI, rei da França, e nem a própria Igreja Católica estavam preparados para que isso fosse acontecer em 14 de julho de 1789. Isso se estendeu até o último ano do século XVIII. Podemos mencionar 4 eventos históricos que culminaram na Revolução Francesa. O primeiro foi o pensamento iluminista da época, Robespierre. Ele era um dos principais mentores da Revolução Francesa. A influência da Revolução Americana na economia e no imaginário da França. Quando os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra, o governo francês financiou, ajudou os americanos a se tornarem independentes devido à rivalidade entre franceses e ingleses da época, a desigualdade entre diferentes grupos sociais e uma grande crise econômica que gerou mortes e fome. Você tem esses principais critérios dentro da França. Por exemplo, quando nós falamos sobre a Revolução Francesa, ela se torna latente porque ela vem se manifestando com as principais... eu até brinco com meus alunos, pessoal, que a maioria das revoluções que nós temos os principais mentores são os professores, são os acadêmicos, que eles planejam de forma que isso não gere nenhum problema. Quando ocorreu a queda e a queda da força do rei Luís XVI, com a criação do terceiro estado, porque se tinha 3 estados durante a monarquia francesa, quando a burguesia ela tira um pouco do poder do rei Luís XVI, quando a monarquia se torna um problema muito sério, e já se tem ideias de república na Europa, eu sempre falo que todas as monarquias que caíram, a monarquia francesa e a monarquia, o Império Russo, aí eu faço uma brincadeira, só Dom Pedro II que não morreu. Dom Pedro II, você tem a proclamação da República, parece que eles não queriam muito daquela forma de sanguinária contra o governo brasileiro do Império, e ele é convidado a se retirar do Brasil, Dom Pedro II e sua família, e eles foram banidos do Brasil, voltando em 1920, quando os restos mortais de Dom Pedro II e Teresa Cristina voltam ao Brasil. Então a monarquia francesa ela cai devido à miséria do povo, à gastança